Mateus capítulo 20. Versículo 1 a seguir. Pois o reino de Deus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-lhes para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. E lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou. Responderam. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame todos os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde. E cada um recebeu o mesmo valor de denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu o mesmo valor de denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: esses homens contratados por últimos trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho, o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá embora. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém? Queridos, a palavra de hoje é segredos para a felicidade. E nessa noite são 2, mas essa noite eu vou falar sobre um apenas, e no outro culto eu falo sobre o segundo, porque não vai dar para falar sobre os 2. E o primeiro, para que nós possamos ser pessoas mais felizes nessa vida, termos essa vida abundante que Jesus quer, fala-se sobre, até aquilo que o Nivaldo falou aqui na palavra de oferta, sobre generosidade. O segredo de uma pessoa feliz é ser uma pessoa generosa. Eu trouxe aqui alguns textos bíblicos para provar de que quem é generoso, possivelmente ele vai ter maior abundância na vida. Amém? Então, nós temos como padrão, nós temos o nosso Pai Celestial, nós temos o próprio Cristo Jesus, que são muito generosos à humanidade. O salmista, no Salmo 104, versículo 24, fala: que variedade, Senhor, nas tuas obras fizestes, todas elas com sabedoria, a terra está cheia das riquezas de Deus. Quando Deus foi criar então o universo, Ele criou tudo com muita generosidade, Ele criou tudo com muita beleza.
Deus criou todo o planeta, toda a terra com muita grandeza, e a humanidade usufrui dessa grandeza, e é claro também a humanidade destrói isso daí. Mas mesmo assim, com muita coisa já destruída pelo homem, nós precisamos entender que Deus sempre foi generoso, e aqui no caso da criação do universo. Na mesma linha, Jesus dirige o nosso olhar para as aves do céu, que não semeiam, não é verdade? As aves do céu não colhem, as aves do céu não ajuntam os celeiros. No entanto, Jesus diz que o Pai que está no céu sustenta as aves do céu. Por quê? Por causa da generosidade. Ao criar o universo, ele deixa isso. Jesus, então, comparando essa questão da criação, da generosidade. Então, Deus é aquele que a todos dá. Deus doa com generosidade e sem reprovação, de acordo com Tiago, capítulo 1, versículo 5. Por isso, se alguém necessita de sabedoria, deve pedir a Deus. Então, esse é um dos poucos textos bíblicos em que o termo generosidade é conectado com a ação de Deus. Então, se você precisa de sabedoria, Deus é generoso para te dar a sabedoria que você precisa. Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, por amor de toda a humanidade, para que por meio da pobreza dele nós fôssemos ricos. O termo generosidade não é usado, mas cabe em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, não é usado, mas cabe perguntar se haveria generosidade maior que um rico se tornar pobre para enriquecer o outro. E foi isso que Jesus fez, deixando a sua glória, vindo até aqui em forma de homem. Então ele se tornou pobre, entregando tudo, deixando toda a sua glória. Quando se trata de uma pessoa generosa, logo se pensa na viúva pobre, naquela viuvinha que entregou tudo que ela tinha de oferta naquele dia ali no gasofilácio. Então aquela viuvinha, a gente lembra bastante dela. Mas há um outro personagem que também foi muito generoso quando ele se converteu realmente, que foi o Zaqueu. O Zaqueu, então, quando ele tem um encontro com Jesus e ele se converte, ele então resolve dar a metade dos bens que ele tem para os pobres, e iria restituir 4 vezes mais do que ele tinha cobrado de impostos das pessoas. Então o Zaqueu é um modelo de generosidade, de realmente quem se converte. Zaqueu não só converteu o coração, mas converteu o bolso também, ao ponto então que ele entrega a metade do que ele tinha para os pobres. Há um texto também em Provérbios capítulo 11, versículo 25, que diz o seguinte: o generoso prospera. O generoso prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quem quer ser próspero aqui, irmãos? Então, se você almeja essa felicidade da prosperidade, e aqui não é só prosperidade financeira, mas em todas as áreas da sua vida, então é necessário que você e eu sejamos generosos. E esse texto aqui, então, de Provérbios, fala que o generoso, ele prospera. Lucas capítulo 6, versículo 38, diz o seguinte: deem, sejam generosos. Sabe o que vocês vão receber? Lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Tudo isso será dado para você, pois a medida que você usa, a medida que você é generoso, também será usada para medir, para retribuir isso para você. Então, lembra quando você ia na praça? Lá na praça tinha um carrinho de pipoca, certo? E você ia lá comprar a pipoca. O bom pipoqueiro, o que o bom pipoqueiro faz? Ele coloca a pipoca no saquinho e faz o quê? Dá uma sacudida, né? Dá uma sacudida para quê? Para colocar mais pipoca.
E ainda ele dá mais uma e ele te entrega a pipoca e algumas caem no chão, porque o saquinho de pipoca está transbordando. Já aconteceu isso com você? Já comprou pipoca assim? Então, o que Deus quer fazer para você também, se for generoso, é te dar esse saquinho de bênçãos, né? E Ele dá uma mexida para caber mais, porque Ele quer que essas bênçãos sejam transbordantes na sua vida, porque a palavra de Deus fala que o generoso prospera. Amém? O generoso prospera. E é isso que Lucas capítulo 6, versículo 38 fala dessa proporção de bênção que Deus quer nos abençoar. Uma outra pessoa que foi muito generosa na Bíblia foi a Raabe. A Raabe é aquela prostituta da cidade de Jericó. 2 espias foram ali, certo? E eles estavam por ali, então souberam que os espias estavam e começaram a procurar. Quando então eles viram que ficaram sem saída, a Raabe fez o quê? Ela os escondeu em sua casa. E eles chegaram, bateram na porta. Olha, não, eles saíram por ali. Então naquele momento ela salvou a vida de 2 pessoas, dos 2 espias. O que ela recebeu em troca? O que ela recebeu em troca foi que logo Israel ia entrar, Josué e toda a sua equipe de guerra ia entrar em Jericó, iam matar todo mundo, ia destruir a cidade, e a única casa e a única família que não foi destruída foi a família dessa mulher. E por quê? Porque ela foi generosa, e por causa da generosidade dela, a família dela permaneceu viva naquele dia. Tá? Uma outra pessoa também que nós precisamos entender na Bíblia como uma pessoa muito generosa foi o bom samaritano. O bom samaritano é aquele onde havia ali uma pessoa ferida no chão, e aí passa-se então um judeu ferido no chão e passa-se um sacerdote, um religioso, mas ele estava tão preocupado com a sua religiosidade de crente, de coisa de fazer, né, que ele estava tão preocupado com as que tinha que pregar no culto, e estava tão preocupado que tinha que fazer alguma coisa, que ele não quis ajudar aquele ferido. E depois passa um levita, o responsável pelas coisas da igreja, né, de cuidar das coisas da igreja, da música, e estava tão preocupado de ir para a igreja cantar, tocar, que ele não quis então ajudar aquele que estava ferido, porque é mais importante ir para a igreja tocar e cantar do que ser generoso, né, e ajudar aquele que está ferido. E aí então passa o samaritano, que não se dava bem com o judeu, e aí então ele vê aquele homem ferido. A palavra de Deus fala que ele traz o óleo da cura, cuida das feridas daquele moço, coloca ele, levanta ele, coloca ele sobre o seu animal e leva ele até a hospedaria e fala para o moço da hospedaria: olha, tudo que você precisar ser gasto na vida dele, eu estou deixando o dinheiro aqui, e quando eu voltar eu pago o que estiver faltando. Então nós temos um exemplo prático de generosidade na vida do bom samaritano. E aqui na parábola da vinha, que é o texto, é um texto que realmente nos deixa a pensar, porque se a gente pega o nosso senso de justiça, esse moço foi muito injusto realmente. Porque imagine só, né, que há um administrador que ele chega em você e contrata você uma diária de R$300 para você começar uma construção. E aí então você chega no trabalho às 7 horas da manhã e tem um acordo de no final do dia você receber R$500. E aí então você chega, você acorda às 5 horas da manhã, toma o seu café, se organiza, às 7 horas você começa a trabalhar na construção. E aí então às 9 horas chegam mais pessoas com o mesmo patrão, e elas começam também a ajudar na construção. Ao meio-dia chega um outro grupo,
Às 3 horas da tarde chega um outro grupo. E faltando 10 minutos para acabar o dia, chega mais uma galera e trabalha só 10 minutos. E aí então, quando dá 5 horas da tarde, quando acaba a diária, acaba o dia de trabalho, aqueles que foram chamados por último, aqueles que chegaram 10 para 5, que chegaram 3 da tarde, que chegaram meio-dia, que chegaram às 9 da manhã, são chamados primeiro e recebem R$500. E talvez aquele que chegou 7 horas da manhã fala assim: meu patrão vai me dar mais. Porque se esse aqui que chegou meio-dia, esse aqui que chegou 10 para 5, ganhou R$500, com certeza eu vou ganhar mais. E o patrão dele fala: então, você também vai receber os mesmos R$500. E aí então o texto fala que aquele pessoal que chegou às 7 horas da manhã ficaram injuriados, com sentimento de justiça, dizendo: mas isso não está certo, eu cheguei 7 horas da manhã, trabalhei o dia todo, e esse cidadão trabalhou só 10 minutos, e o senhor paga o mesmo salário para ele. E aí então ele recebe essa resposta tão carinhosa, né, do seu patrão ali, do seu contratante, que fala, vamos falar aqui no português goiano: o dinheiro é meu, eu faço dele o que eu quiser. O dinheiro é meu, eu faço dele o que eu quiser. Né? Isso é um português goiano aqui. Foi mais ou menos isso que o rapaz falou aqui, que o chefe, que o administrador falou: eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu dei para você que chegou 7 horas. Eu não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro. O dinheiro é meu. Aí ele pergunta o segredo. E ele revela o segredo para a pessoa. Ou você está com inveja de eu ser generoso. Porque dá R$500 para quem trabalhou só 10 minutos, igual a quem trabalhou o dia todo. Segundo esse texto, segundo aqui, é questão de generosidade. A essência desse texto aqui, Jesus está falando assim: os últimos serão os primeiros serão os últimos. Jesus está falando naquele contexto de que Jesus veio para os judeus, que são os primeiros, mas os judeus não o receberam. Mas Jesus chamou os gentios. Quem está estudando o livro de Atos sabe tudo que eu estou falando aqui com a gente na terça-feira. Mas então, por último, chegaram os gentios. E aí então, os gentios, que são os últimos, estão recebendo primeiro do que os judeus que não reconheceram Jesus. Só para você entender um pouquinho. Mas eu estou pegando isso daqui para falar ao seu coração então, que a necessidade de sermos generosos não é... Irmãos, não traz um sentimento bom quando você ajuda alguém, sim ou não? Isso é bênção para a sua vida, é bênção para as suas emoções, é bênção. Você se sente útil quando você ajuda a vida de alguém, quando você contribui na vida de alguém. Além de abençoar a vida da pessoa, você também se sente realizado quando você pode contribuir na vida de alguém. E o segredo é que, segundo o texto aqui, quem é generoso, que não é amarrado, que não é mão de vaca, é murrinha, pão duro, certo? O pão duro, Zé Murrinha, ele vai realmente só trazer escassez, mas a Bíblia fala que aquele que é generoso, aquele que eu fiz um curso em Brasília uma vez, eu achei muito interessante a frase: quando acaba os intervalos, aí tem cheio de barraquinha de comida e você vai procurar lá a marmitinha para você comer. É muito rápido o almoço, então as coisas ficam mais ou menos prontas, né? E aí tinha uma pessoa do meu lado, pegou a marmitinha, e aí ele falou assim: minha senhora, a sua comida está muito gostosa, mas eu acho que a senhora poderia ser mais um pouquinho generosa. Eu parei a pensar, essa palavra generosa, eu não tinha ouvido nesse contexto, né? Ou, em outras palavras, ele estava fazendo o quê? Falando o quê? Sua comida é gostosa, mas por esse preço podia ter mais. Podia ser mais generosa, né? Então talvez
aquela marmita com aquela quantidade de comida possivelmente valeria aquele valor. Mas ele fala, mas a senhora poderia ser mais generosa. Então a generosidade, ela é um pouco além do normal. Ser uma pessoa generosa é você doar. Irmão, eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de favores. Eu estou falando do seu dom, do seu talento, do que você sabe fazer. Além do mais, além do normal. Ir além do normal. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus tinha toda a sua glória e foi muito generoso. Porque ele deixou tudo para vir se tornar um homem aqui no meio da humanidade. Então, Jesus ele foi muito generoso entregando a sua vida. E nós como servos do Senhor, nós precisamos entender que o fato de ser generoso significa também a prova de conversão. A prova que nós estamos nos convertendo realmente é quando nós somos generosos. E a prosperidade, a felicidade, a generosidade é um maravilhoso segredo, certo? Para termos prosperidade, para abençoar as pessoas e nos sentirmos também. Então o favor que você faz, certo? A ajuda, a contribuição que você faz para o vizinho, para as pessoas, as doações, as ofertas, a carona, tudo isso que você aplica na sua vida vai trazer bênção para você e para sua família. Amém ou não, irmãos? Então, nós estamos aqui, tudo isso aqui está funcionando hoje, porque alguém lá atrás foi generoso, os irmãos têm sido generosos aqui e Deus tem nos abençoado. Muitas pessoas vivem hoje porque talvez no momento de crise, no momento de dor, no momento de fome, alguém foi generosa na vida dela e entregou o alimento, ou talvez pregou Jesus, levou no encontro, chamou para uma célula, e aí essa generosidade, onde essa pessoa encontrou apoio, essa pessoa encontrou a amizade, então essa generosidade trouxe vida, trouxe conversão, trouxe libertação, trouxe restauração. Então nós precisamos sair daqui hoje entendendo, para que eu possa ser próspero, para que eu possa ser mais feliz, eu preciso ser generoso. Aí você me pergunta, mas pastor, a generosidade não é quando eu tenho mais em abundância, e o tempo que a gente está vivendo é um tempo muito difícil, de crise. Mas irmãos, várias e várias passagens na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, onde nós temos o momento de mais generosidade, foi daqueles que tinham menos. Daqueles que tinham menos condições, eles pegavam o que eles tinham, mas doavam na vida de outras pessoas. Igrejas que eram abertas, igrejas pequenininhas, que quando tinha fome, por exemplo, na Judeia, onde nós lemos no livro de Atos, na terça-feira passada, quando Ágabo profetiza que haveria uma grande fome na região, as igrejas que estavam fora da Judeia, que eram pequenas igrejas, um povo muito pobre, reuniu ali ofertas, reuniu alimentos, e levou e mandou que Barnabé e Saulo levasse para a Judéia, onde tinha uma grande fome. Então, há uma promessa quando Paulo fala que Deus possa prosperar, que Deus possa trazer as grandezas dele para a sua vida. Paulo está falando a uma igreja muito pequenininha, com poucas condições, mas que o ajudou na missão, que o ajudou no campo missionário. E aí eles recebem uma promessa de prosperidade. Então, nós precisamos entender, é igual a viuvinha mesmo. As moedinhas eram o que ela tinha. Não é que ofertar moeda é um padrão, mas aquelas moedas eram o que ela tinha, e ela foi generosa, e aí então ela recebeu um elogio de Jesus. Quem quer receber um elogio de Jesus aqui? Então, há sim essa necessidade dessa generosidade. Irmãos, e aqui, assim como esse pessoal se sentiu injustiçado por inveja, talvez você já foi muito generoso, mas na sua generosidade,
alguém te criticou. Você ajudou e alguém falou assim: você está ajudando porque você quer aparecer. Você está ajudando porque você está se achando. Irmãos, se você já ajudou alguém, você foi generoso com alguém e você foi criticado, ele só te criticou por pura inveja. E talvez você se paralisou ali. Fala, também agora não vou ajudar, porque o que o povo vai pensar de mim? Vai pensar que eu estou querendo aparecer demais. E aí você deixa de abençoar as pessoas e deixa também de receber a bênção do Senhor. Então, não se cale. Se Deus colocou no seu coração de ser generoso com alguém, com seu dom, com seu talento, com seu dinheiro, ajude, não pare. E nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos de muita generosidade. Nós precisamos ser generosos para ajudar e precisamos receber também essa generosidade. Amém, meus irmãos? E precisamos sair daqui com isso no nosso coração, de que dentro dos nossos recursos, dentro das nossas limitações, ainda tem alguém que pode estar pior do que eu. Tem alguém que pode estar passando pior condições do que a minha, e eu preciso então entender, eu preciso então ajudar realmente, porque é na hora da crise, é na hora da dificuldade que você conhece as pessoas. É na hora que realmente as coisas estão difíceis que Deus revela quem são as pessoas para nós. Quem são os generosos e os que não são generosos. Então nós precisamos, sim, sair com o coração daqui hoje e orar ao Senhor e falar para Deus: Deus, o que é que o Senhor tem, a quem eu preciso ajudar, a quem eu preciso realmente contribuir dentro dos meus limites, dentro daquilo que eu tenho hoje. Você pode ter certeza que essa pessoa vai aparecer na sua vida essa semana. Vai bater na porta da sua casa, vai estar lá dentro do ônibus, do coletivo, quando você for trabalhar, vai te passar uma mensagem no WhatsApp. E aí é hora de você aplicar o que está sendo pregado aqui hoje. Amém? E lembra-se, o generoso prospera. O generoso encontra a felicidade. O generoso encontra a bênção do Senhor. Vamos ficar em pé para a gente orar no nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, coloco a minha vida diante do Senhor. Eu sei que há muitas coisas que o Senhor precisa mudar na minha vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu oro para aqueles que estão passando por necessidades piores do que a minha, piores do que a nossa aqui, e que o Senhor nos dê condições, que o Senhor nos dê fé, que o Senhor nos dê ânimo, que o Senhor nos dê força, ó Pai, para que nós possamos ser generosos, ó Pai, na vida das pessoas, ser generosos com os nossos dons, generosos com os nossos talentos, generosos com os nossos dinheiros, com as nossas ofertas, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, porque fazendo assim, eu estarei amando, estarei contribuindo, estarei abençoando o meu próximo. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor nos dê essa fé, essa convicção, que nós possamos sair desse culto aqui hoje entendendo que nós fomos chamados para uma missão de ser generoso na vida de alguém. Ó Pai, saímos aqui com essa missão de que nós precisamos ajudar a vida de alguém, porque isso é ser um corpo de Cristo, um corpo onde todos os membros têm a sua função, onde todos os membros, ó Pai, podem trabalhar. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, é o que eu te peço nesse momento agora. Ó Pai, que o Senhor, Pai, possa realmente nós possamos sair daqui tendo esse entendimento desse segredo para a felicidade, a generosidade, o ato de ajudar a vida de alguém em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu ser generoso na sua vida. E quem está precisando de uma oração?